cena tem se tornado comum. Um político ou um autodeclarado cidadão de bem, um pai, uma mãe, um educador, vai às redes sociais ou à diretoria de uma escola ou à imprensa dizer que um certo livro não deve ser lido. Clama pela sua retirada da lista de leituras obrigatórias do colégio ou do vestibular, puxa uma onda de ódio contra uma obra de ficção porque o tema, o vocabulário utilizado, os personagens ou alguma passagem daquela história são considerados inapropriados. Esse movimento de censura não é novo. Aconteceu durante a ditadura, mas aí, com o uso da força e da truculência, só que acontece também em tempos de democracia. É encampado pela extrema-direita, mas muitas vezes também por progressistas, que têm lá os seus motivos para dizer que um livro não deva ser publicado, vendido ou lido. Livros podem ser cancelados e os seus autores? Bom, para conversar sobre esse tema que é tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão instigante, Opinião traz para o estúdio dois escritores. Ilan Breman, que também é doutor em educação, e Ricardo Lísias, que além de autor, também é doutor em literatura. No segundo bloco, a gente também terá de forma remota o escritor Jefferson Tenório. Que timaço, hein? Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, Ilan, queria começar com você, Eu acho que esse tema tem várias nuances, Eu queria começar pela mais atual, que tem o viés político. Existem autores que acabam tendo de encarar movimentos que nascem muitas vezes nas redes sociais, nessa tentativa de censura, e acabam com a retirada de livros de listas de leituras, como as listas das escolas. Pais de conselheiros Lafayette, em Minas Gerais, implicaram recentemente com esse livro que o Ilan trouxe aqui pra gente. O Menino Marrom, um dos mais importantes livros da carreira do Ziraldo, um clássico nas escolas brasileiras, a prefeitura recolheu devido a essa pressão. Disseram que esse livro não devia ser lido porque o texto induziria as crianças a praticarem pacto de sangue, cortando o próprio punho, algo que acontece aqui nessa história da ficção, dos personagens, nem sequer consegue realizar esse pacto de sangue, eles acabam ali pintando com tinta que nem vermelha é uma tinta azul que eles encontraram. Esse livro é de 1986, não há registro, até onde eu saiba, de que alguma criança tenha lido essa obra do Ziraldo, tenha sido literal, ele é cortado ali o pulso, feito um pacto de sangue. As crianças são capazes de entender o simbólico, Bom, com certeza são capazes de entender. A gente está vivendo, Rita, uma crise das metáforas. Uma crise de compreensão de texto e da linguagem. E o mais triste por parte de pais, de adultos. As crianças, e claro, se a gente não tomar cuidado, isso vai e transborda para as crianças. As crianças são e estão no mundo simbólico. Compreendem como a história é como uma cebola, tem várias camadas, várias e várias camadas. Então, quando você falou do Ziraldo, eu fiquei pensando agora isso. Falei assim, você imagina se isso fosse assim, você lê o texto para a criança e ela incorpora isso, como fosse um espírito incorporado, a gente estava perdido. Imagina os 3 porquinhos e o lobo mau. Não como mais presunto, não como mais porquinhos. E o lobo mau, imagina, não vou mais, eu vou no zoológico, vou ter um ataque. E tem mais uma coisa, importantíssima, importantíssima. Estamos debatendo a questão aqui da censura na literatura infantil, num país que não lê. Então, o foco desses pais, lá de Conselheiro Lafayette, ou de todos os pais do mundo, não é censurar livro, principalmente no Brasil, é fazer com que os filhos leiam. O desafio é outro, O desafio, concentra, pega lá para o seu vereador e diz, eu quero melhorar a biblioteca da minha escola, eu quero comprar mais livros, eu quero formar professores que sejam professores que eles leiam e que contagiem essas crianças. Temos um buraco educativo. Então, isso também desvia, tira o foco da atenção do que é o principal, porque causa alvoroço nas redes, tem toda uma reação, tem questões políticas e tem também uma questão de interpretação de texto, É bem complicado. Lísias, essas obras acabam sendo retiradas de circulação após essa pressão, sem sequer uma discussão com a sociedade. A Secretaria da Educação fez uma defesa quase envergonhada do livro do Ziraldo, afirmou que a obra era um recurso valioso na educação, mas diante das manifestações a gente vai retirar os livros. Quem grita mais alto tira livro de circulação hoje em dia, Lísias? Pois é, infelizmente está parecendo que sim, não é? Que um tipo de manifestação tanto quanto exacerbada e intensa acaba gerando algum tipo de sucesso em que as autoridades
talvez por razões políticas e muito provavelmente também por ignorância, né, acaba concordando com uma atitude completamente destrambelhada, que essa é a verdade sobre o livro do Ziraldo. Porque não há nada de mal que um livro do Ziraldo possa fazer, nenhum livro do Ziraldo. Pelo contrário. Nada, não existe nada disso, que não era nem necessário parecer, mas quer dizer, uma atitude completamente amalucada mesmo, uma coisa acaba... Agora, uma coisa que é importante que aí a gente precisa falar mais alto. Né? Assim, é preciso que a sensatez, não é, a voz da razão, e também como o Ilan disse, a compreensão do mundo das crianças, né? Que às vezes alguém precisa chegar para esses pais e explicar para ele, olha, o seu filho não é um burro. Né? O senhor está considerando seu filho burro, mas ele não é, né? Assim, e talvez essa seja a função da escola também, né? Em alguns momentos, talvez a função da escola seja proteger o filho do pai, né? Assim, infelizmente, mas às vezes pode acontecer um pouco isso também, porque senão vira essa coisa quase alucinatória, né, de pais, porque, na minha opinião, no final das contas, o pai que fala isso de um livro do Ziraldo está ofendendo o próprio filho, né, achando que o filho dele não sabe ler alguma coisa e não vai ter noção de que se trata de um texto artístico, como, quando o Ilan disse muito bem, a criança sabe perfeitamente. Né? Ô, Ilan, como é que esse banimento de livros, né? Isso não está acontecendo só no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos, né? A gente vê na Flórida o que tem acontecido, afetam a diversidade de vozes e de perspectivas da literatura nas escolas. Olha, assim, não só nos Estados Unidos, na Europa, por incrível que pareça, também tem acontecido isso, na Ásia também, e que é algo muito terrível porque, assim, claro, numa ditadura você tem uma censura que é de cima para baixo. Aqui é uma autocensura, a própria sociedade civil que se movimenta, grupos de WhatsApp. Então, você falou da Flórida, que teve uma perseguição, assim, terrível, até chegar numa coisa que eu acho o fim do... Para mim, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Que é queimar livro. Queimar livro é, assim, eu tenho visto fogueira de livro. Isso aqui, no Brasil... Eu tenho relatos assim relatos factuais, de quase fogueira de livro. Para mim isso é barbárie. O Heine, que era um poeta alemão, dizia, se queimamos livros, o próximo será o ser humano. E ele tinha razão, porque aconteceu no passado. Sim. Queimaram livros e queimavam seres humanos, né? Então, assim, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma ala conservadora queimando livros ou discutindo e querendo censurar livros progressistas, mas você vê na Europa ao contrário. Você vê pessoas na Europa, como na Inglaterra, uma mãe que ficou escandalizada porque na escola da filha tinha a Bela Adormecida, e aquilo lá era um beijo roubado, quer dizer, um príncipe vai lá e, imagina, sem consentimento que é um absurdo, é a mesma coisa do Ziraldo, é falta de compreensão. Aquilo lá, numa visão psicanalítica, é o despertar da infância, da adolescência para o mundo adulto. Pais, Ricardo, pais que se uniram em Barcelona para proibir achar Chapeuzinho Vermelho, porque achava que é sexista e tudo mais. É claro que uma história tem um contexto histórico. Então, assim, é um movimento mundial. Só que na Europa e nos Estados Unidos, a educação está mais avançada no geral. E, de novo, nós estamos na rabeira do PISA. Na rabeira, o PISA testa a cada 3 anos, a OCDE, os adolescentes estão na rabeira. Isso tem a ver com literatura, como o Ricardo fala assim, vamos proteger as crianças em relação a isso, porque quanto mais linguagem, mais literatura, melhor de matemática, melhor de ciências, melhor de expressão. Lísias, um livro seu, né, O Céu dos Suicidas, ele foi impedido de ser lido em sala de aula por alunos do 3º ano do ensino médio do SESI, em Santo André, na Grande São Paulo, né? E o professor que indicou a obra, eu li sobre, ele foi demitido, né? Embora a escola tenha dito ali que não foi bem assim, ele foi demitido por... Eu lembro você nas redes sociais muito ativo e se posicionando em relação a isso. Como é que foi esse episódio? É um caso bem triste, às vezes um pouco também no início, era ainda antes da pandemia, né? No início dessa invasão também desse tipo de coisa na literatura adulta e tudo. Acontece que o primeiro caso era o seguinte, o professor ele era muito querido pelos alunos, então ele era uma espécie de fenômeno, assim, e ele foi demitido, foi tipo um corte de cabeça, ele não pôde nem voltar para se despedir dos alunos, que eram, isso também é importante dizer, eram alunos do fim do ensino médio, ou seja, são adultos de 17 ou 18 anos, não é? A direção da escola, acho que leu uma sinopse, ou leu o título, ou qualquer coisa do gênero, e declarou que não, porque iria induzir ao suicídio.
que é essa cabeça das pessoas acharem que você vai ler alguma coisa e imediatamente fazer aquilo que está escrito. Né? Como se fosse um comando a literatura, né? Literal, que é uma coisa que acho que invadiu a vida dos adultos como uma espécie de pesadelo contemporâneo, enfim, e esses adultos estão tentando passar para as crianças. Os próprios alunos, que hoje provavelmente já estão terminando a faculdade, eles me procuraram nas redes sociais, falaram, você é o autor do livro, tá, olha, o nosso professor foi demitido e não vamos poder ler o seu livro e tudo. Eu conversei com uns 5 ou 6, né, pela rede social, e falei, não, isso a gente não vai poder aceitar, né, uma coisa dessa. Então, aí a editora doou os livros, eu combinei com os alunos que eu iria à porta da escola levar os livros, eu levei, a escola teve uma reação inteiramente histérica, e aí eu fui conversar, os alunos eram adultos, era um excelente professor de literatura, totalmente bem preparados, eu entreguei os livros para cada um dos alunos, autografado, na porta da escola, não é? 7 horas da manhã, e eles leram. Não é? Foi a maneira que eu consegui contornar. O emprego do professor não voltou, não é? O SESI não admitiu, mesmo os alunos... Havia alunos, ex-alunos do professor, quando voltaram, dizendo, olha, eu passei na faculdade por causa dele. E tudo. Mesmo assim, quer dizer, isso é tão forte, essa tentativa de controle do pensamento, é tão forte que você demite um profissional que é, pelos próprios alunos, responsável pelo sucesso desses alunos. Que os alunos gostam, né? Um professor admirado pelos alunos. Né? Agora, Ilan, nesse novo cenário que está posto, o mercado editorial acaba praticando autocensura, porque a editora quer vender livro, quer ter obras incluídas no Programa Nacional do Livro Didático, né? Como é que funciona esse cenário? Existe esse movimento? Ou até o autor mesmo, não vou escrever sobre isso porque vai dar confusão? Infelizmente, sim. E é terrível, porque assim, a literatura é o momento da expansão da mente. E a expansão da mente, O que acontece, Rita? O ser humano e o mundo é imperfeito. Então, por que as pessoas querem perfeição na literatura? O ser humano, ele é imperfeito. A criança não é perfeita. A criança tem sombras também. Então, a criança, a infância, que significa aquele que não fala, é complexa. Ela tem dentro dela coisas muito bacanas, mas tem o quê? O ciúme, tem uma certa violência. Quem viu birra de criança dentro de avião, no supermercado, né? Ela tem o ciúme que o irmão chegou, né? Lísia sabe disso, quando tem o irmão que mexe na família. Então, tem que ser contemplado isso na literatura. Esse lado sombra, que é menorzinho do que é o mundo adulto, porque a criança é menor, tem que estar lá. Então, quando a gente fica fazendo os controles pela editora, pelo autor, a gente tira a possibilidade da criança se projetar e compreender o que está acontecendo com ela internamente. E a gente acaba colocando, Lísia, não sei se você concorda, a literatura numa questão direta de consumo, né? Eu só consumo aquilo que serve em mim. Isso, sem nenhuma possibilidade de contraditório, sem nenhuma possibilidade de conflito. Porque uma coisa precisa ficar claro, uma obra artística, a literatura e também as outras artes, ela não tem um sentido prévio, né? Ela tem um sentido conforme o leitor vai dar aquele sentido. Então, eu acho que muitas vezes também esses pais e essas autoridades, na verdade, tem a cabeça muito autoritária, e a literatura ela é anti-autoritária, porque você entende uma coisa do livro, o seu filho entende outra, porque ele é uma pessoa autônoma e que também teve uma história de vida diferente da sua. Como essas pessoas querem pensamento único, não é? Querem que a sua opinião seja aceita sem nenhum tipo de sequer debate, precisa proibir um livro artístico. Porque a obra literária ela é isso, ninguém pode dizer o que uma obra significa, só o leitor, né? No próximo bloco, eu vou conversar com Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele. Governos dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás pediram para recolher o livro das escolas públicas, alegando que a obra apresentava expressões impróprias. Fato é que depois desse cancelamento, O Avesso da Pele teve um aumento vertiginoso nas vendas, ou seja, o efeito foi tornar o livro ainda mais popular. A gente volta já.
Estamos de volta com opinião com a gente, o escritor e doutor em educação, Ilan Breman, e o também escritor e doutor em literatura brasileira, Ricardo Lísias. Em março deste ano, o livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, foi recolhido em algumas escolas da rede pública sob alegação de uso de linguagem imprópria para menores e sexualização dos personagens. O Avesso da Pele ganhou o prêmio Jabuti, o mais prestigiado da literatura brasileira, e foi incluído no Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ministério da Educação. Depois das tentativas de censura, as vendas dispararam. E eu conversei com o autor, Jefferson Tenório. Acho que a gente entendeu o quanto é importante reagir a atitudes autoritárias como essa. O Avesso da Pele agora chega em muitos mais lugares, né, que não chegava antes, mas é preocupante porque o que levou, né, as pessoas a ter mais interesse foi um ato de censura, né? Então, acho que a gente precisa também refletir como incentivar as pessoas a ler sem ter que ser por meio da censura. Como é que você vê esses movimentos que acontecem, às vezes de famílias, às vezes de diretores, de escolas, tentando dizer o que pode e o que não pode ser lido? No caso do Avesso da Pele, há nitidamente um uso político, né? No caso do livro do Ziraldo, por exemplo, a gente tem aí o movimento das famílias, né? Ou seja, as famílias tentando decidir o que o filho deve ou não deve ler. Então, eu vejo que há uma preocupação, uma má compreensão da importância da literatura, dos livros, da arte. Então, eu vejo que há aí uma confusão, né, do que os pais esperam da escola e do que a escola oferece, né? Ao seu ver, existem limites do que a literatura pode tratar ou não? Uma obra literária, ela tem, em primeiro lugar, uma responsabilidade ética com a vida das pessoas, né? Então, sempre quando você tem alguma cena muito forte, ela vai ser acompanhada de uma reflexão sobre aquela cena. O que acontece é que talvez os pais não estejam preparados para lidar com essas reflexões, né? E é tarefa da escola, dos professores, da equipe pedagógica, oferecer esse momento de reflexão, né? É muito pior que uma criança e um adolescente tenham acesso a determinados assuntos pela internet, sem nenhuma mediação, do que ter uma mediação em sala de aula, com profissionais preparados, né, com uma obra de arte, né? Você acha que a mediação em sala de aula daria conta de apresentar Monteiro Lobato para os alunos? Eu acho que sim, eu sou contra qualquer tipo de censura de livros, mesmo que esse livro seja bastante problemático, né, o livro do Monteiro Lobato, mas se ele for acompanhado de uma boa mediação, né, de um programa, um projeto literário que possa discutir essas questões, eu acho que é muito bem-vindo, né? A pior coisa é você tirar o livro e não debater as questões que têm que ser debatidas, né? Censura de modo algum. Queria ouvir a opinião de vocês sobre Monteiro Lobato. Lísias, eu confesso que eu tinha sentimentos contraditórios quando eu ouvi uma mãe de uma criança negra falando: eu não queria que meu filho lesse um livro tão racista, né, quanto, né, tem passagens muito racistas no livro, reconhecidamente. O que você acha disso? A mediação dá conta? Você acha que Monteiro Lobato pode ou não ser lido? Não, assim, em primeiro lugar, censura em nenhuma hipótese. Nenhuma obra artística de nenhuma natureza deva ser censurada por uma autoridade. Isso, para mim, é fora de questão. Agora, eu acho que a escola, ela dá plenamente conta, não é, de discutir com os alunos muitas passagens que podem ser passagens difíceis. Ou seja, como os alunos terão acesso ao que é o racismo se eles não discutirem o racismo? E há alguma coisa melhor para isso e mais do que uma obra literária, uma obra artística? Então, apresentações, introduções, contextualizações históricas também, né, e uma série de detalhes pode preparar, e inclusive eu acho que prepara cidadãos muito melhores, não é, para o enfrentamento do racismo, que faz parte da sociedade brasileira e que é uma das maiores violências que o Brasil, não é, sofre. E você, Ilan, o que você acha de Monteiro Lobato? Primeiro, a obra do Monteiro Lobato ela é muito vasta. Então, eu acho que assim, falar de um racismo da obra assim, é complicado. Você tem várias e várias obras e livros. Tem a parte de mitologia grega, que é uma coisa que introduziu milhões de pessoas na mitologia grega. Tem passagens racistas? Isso é um fato. É um fato que tem. Ele é do contexto histórico e não só ele. Pega o Tolstói, aparece coisas lá, o Dostoiévski, aparece coisas lá. Shakespeare, uma das melhores
obras do mundo. Eu amo Shakespeare. Mas se você fizer uma leitura dessa forma, tem lá a misoginia, tá lá. Tem lá o antissemitismo, está presente, falado. Mas isso faz parte do contexto histórico. A obra é muito maior. A obra não é sobre isso, não é sobre racismo. Então, concordo com o Ricardo, concordo com o Tenório, mediar, fazer curadoria, a gente poder falar sobre isso. Exatamente o que você falou, como a gente vai falar sobre esse tema se não tem? E uma curiosidade sobre o Lobato, uma curiosidade, que as pessoas muitas vezes não sabem. Nos anos 40, o Lobato foi perseguido pela direita, pelos conservadores, tá? Foi perseguido, mas por quê? Porque diziam que a obra dele, olha como que isso muda, a obra dele era comunista, introduzia as pessoas para uma sociedade igualitária. Depois de 70 anos, a perseguição agora é com outro motivo. Então, só uma obra muito boa para ser perseguida pelos dois lados. Então, o que a gente tem que fazer? Ler a obra como literatura, como arte, apontar esses problemas, refletir, colocar no sol. E é maravilhoso poder fazer isso. E mais uma coisa, para finalizar sobre o Lobato. Tem que ver os dois lados. Ele tem uma das personagens mais feministas, mais extraordinárias, que empodera as meninas, que é a Emília. A Emília responde... Imagina, anos 40, gente. Ela responde aos adultos. Ela é empoderada, é uma menina empoderada. E quem fez a Emília? Olha a contradição maluca. Anastácia. Então, olha que complexidade. A Emília é o que a gente mais quer hoje das nossas filhas. Quando eu lia para as minhas filhas, ela falou assim, pai, eu quero ser que nem a Emília. Eu falei, ainda bem que você quer ser que nem a Emília. Agora eu queria falar sobre a autobiografia de Hitler, Mein Kampf. É uma obra antissemita, né? Eu encontrei essa obra para vender na estante virtual, na Amazon. O que vocês acham? Mein Kampf, por exemplo. É um livro que pode ser vendido, Lísias? Não, acho que são duas questões diferentes. Mein Kampf não é uma obra artística, não é? A obra artística ela tem uma infinidade de sentidos conforme o leitor queira apresentar. Também é diferente a gente ter uma obra artística que tem um personagem antissemita, né? Um personagem racista que será colocado naquele sentido. Mein Kampf não é uma obra artística, Mein Kampf é um panfleto, não é racista, que eu já li em boa parte e que eu realmente acho que aí o debate entra num outro patamar, né? Entra numa natureza diferente. Eu não acho que essa obra deva circular livremente. Não, ainda mais num país... eu não acho que em momento nenhum isso deva circular, eu não acho que isso deva ser censurado, por exemplo, ao ponto de que ninguém pode saber do que se trata, né? Mas não sendo uma obra artística, o debate entra numa outra natureza, né? E aí eu acho que são coisas diferentes. Acho que esse livro deve ser colocado em bibliotecas, com edições críticas muito aprofundadas e numa outra circunstância, porque a gente tem no Brasil, por exemplo, uma explosão de grupos neonazistas, né? Que estão causando mal que todos nós sabemos. Então, acho que aí entra numa outra natureza de discussão. E você, Ilan? Eu acho um pouquinho diferente. Eu entendo o que o Ricardo está falando, mas, assim, claro, uma obra detestável, né? Eu tive parentes assim, que morreram no Holocausto, tá? Por parte materna. Assim, sou bem próximo desse assunto, mas, ao mesmo tempo, como livro... Gente, assim, o Goebbels ele fez uma fogueira e começava a queimar livros de literatura, de não ficção. E, assim, a proibição do objeto livro, para mim, assim, é uma coisa... na minha opinião, né? Ou você é a favor ou você é contra. É evidente que é uma das obras mais detestáveis do mundo, que o editor de uma obra dessa tem que ser bem consciente, porque ele pode ser processado, porque é uma obra que realmente é racista, é antissemita, tem coisas terríveis. Incita o ódio. Ensina o ódio. Mas não só a obra do Mein Kampf. Aqui no Brasil a gente teve vários autores eugenistas publicados. Eu posso fazer uma lista de nomes, e estão aí circulando também. Eugenistas, eugenia, para melhorar a raça, aquela coisa atroz, terrível. Então, por que eu acho importante essa obra estar presente? E se um editor publicar, que ele arque com as consequências. Se um livreiro quiser colocar isso para venda, que ele arque com as consequências de processos, que ele vai ter. Mas que ele quiser fazer, que ele faça. Mas o que é interessante nisso é a gente conhecer o nosso inimigo. Por isso que eu acho importante a gente entender que, se você conhece quem está lendo essa obra na sua circulação, você sabe, esse cara aqui tem problema. Eu escutei uma pessoa falando isso faz pouco tempo, um pesquisador. Se você coloca essa obra no Mein Kampf, alguém vai lá e pega essa obra,
Olha, tá vendendo a beça. Vamos ficar atento, tem algo estranho acontecendo. Você tem pessoas que são muito próximas a vocês, que são, não, meu amigo. Só que, na verdade, ele é seu inimigo. Então, muito melhor a gente saber quem são esses inimigos. Quem são essas pessoas que são contra a civilização e a favor da barbárie. Para terminar, tem um cara que aparece, um único americano que aparece no Mein Kampf. Único. Ele detestava os americanos, Hitler. Que é o Henry Ford. O Ford, que era um grande antissemita. Fez panfletos e tudo mais, mas também fez uma coisa extraordinária, os carros, a coisa blá, 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 blá. Então, se você for pensar nisso, teria que proibir todos os carros da Ford, porque ele citou a Ford lá na... Não, eu quero saber por que ele citou a Ford. Eu quero ir lá entender por causa, né, o que está acontecendo. Então, assim, na minha opinião, assim, não deveria proibir, para a gente conhecer e falar, isso a gente não quer para a nossa vida. Bom, a gente teria mais 1 hora de programa aqui com toda certeza. Eu queria agradecer Ilan Breman, que é escritor e doutor em educação, e o Ricardo Lízias, que além de autor, também é doutor em literatura. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente e obrigada a você do outro lado da tela que acompanhou o programa. Se quiser rever essa discussão, vá ao YouTube, busque Opinião em Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem.